Boa noite a todos. Tatiele, que prazer. Tudo bom? Tudo bem, prazer, seja muito bem-vinda ao Tatiele Convida Xará. Obrigada, as duas Tati aqui, viu? Que beleza? Se uma, Agitando a quinta-feira à noite. se uma Tati já incomoda, tu imagina duas. Aqui, ó. Aqui, Tati, ó. Olha aí, ó, Tá muito vendo? bom. Que Tudo bom? bacana. Tudo bem, seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz que tu topou bater esse papo comigo. Eu acho que é sempre muito importante, né, a gente abordar diversos assuntos e a gente tem essa oportunidade aqui na internet, tem esse canal aberto. É legal a gente, além de música, trazer conteúdo, né? Então, obrigada por ter topado e seja muito bem-vinda. Gratidão é toda minha, é um prazer enorme, né? Te conheci cantando lindamente, justamente num evento, né? Alusivo aí ao sucesso que foi a campanha, um projeto que virou realidade, que virou lei, o Máscara Roxa. Estávamos Isso lá aí. na Assembleia Legislativa, então realmente foi paixão à primeira vista e muito feliz de poder estar contigo agora nesse bate-papo. Obrigada mesmo Ai, pelo convite. que coisa boa, fiquei muito feliz. E sim, né, a gente fez no mês de julho, né, o Sarau Especial Reforti, e foi muito legal com o especial Elas, que eu faço junto com a Loma Pereira, que tem um repertório muito interessante, né, empoderamento feminino. Então eu acho muito legal a gente trazer isso para a pauta, né? Então, e que bom que eu pude estar cantando lá também te conhecer, muito legal, muito bacana. É verdade, verdade. Agora viramos parceiras aí, as duas Tati. Isso aí. Até porque o teu trabalho é incrível, né? Eu achei muito legal, assim. E eu quero, inclusive, que tu fale pra gente, né? Que tu é delegada. E como que começou, antes da gente entrar nos assuntos, como que começou essa tua relação? Como que tu chegou até esse cargo? O que que te levou a isso? Conta pra gente um pouquinho. Bom, gente, boa noite, então. Eu sou a Tati, Tatiana Barreira Bastos, e eu sou polícia, sou delegada de polícia desde 2004. Eu digo que sempre foi a minha grande paixão, o meu grande sonho era ser policial. Meus pais são policiais federais, meu pai é delegado federal e a minha mãe é papiloscopista também da Polícia Federal. Então eu Que cresci legal. Cresci numa delegacia, cresci, na verdade, na superintendência da Polícia Federal, né? Quando eu tinha 6 anos, que eu comecei a ir para o colégio à tarde, eu passava as manhãs, né? A gente saía cedo de casa, nós morávamos longe. Eu estudava perto da superintendência, ali na Avenida Pará, e a superintendência era na Paraná, aqui em Porto Alegre, na Avenida Paraná, antigamente, eu morava pertinho. Meu colégio era pertinho, desculpem, e eu morava longe, então a gente já vinha de manhã cedo, eu passava ali convivendo naquele ambiente ali com os policiais, acompanhando um pouco do NO, que era o núcleo operacional, onde na época também meu pai trabalhava. Então, assim, aquela dinâmica, aquela muvuca de delegacia sempre foi algo que eu era assim aficionada, sempre fui muito apaixonada por isso. Quando eu entrei na faculdade, fui escolher o curso, né, que eu ia fazer, eu já escolhi o direito, já pensando em ser, ainda não pensava em ser delegada, eu pensava em ser policial, né? Não sabia se seria para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Acabei prestando meu primeiro concurso até para as polícias, foi para a Polícia Federal, e eu estava na faculdade ainda, cursando direito ainda na Uniriter, e acabei não passando, passei, mas não, fiquei na média de corte ali, acabei não conseguindo, né, ser chamada para a segunda etapa, e logo depois, logo que eu me formei, em 2002, abri o concurso para delegado da Polícia Civil. E eu fiz, né? Me lembro que a primeira etapa, a primeira prova foi em setembro de 2002. Eu já estava estudando bastante, eu já tinha passado para oficial escrevente do Poder Judiciário, então eu cheguei a exercer antes de ser delegada. Eu fui oficial escrevente durante todo o período do meu concurso para delegado, que para quem conhece, para quem é delegado, eu vi que entrou aqui o Pablo, que é meu colega de turma, que trabalha Olha na aí, ó. DPCA, aqui de Canoas, na Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes, né? Nós fizemos junto à Academia de Polícia, fomos nomeados juntos em outubro de 2004, e o Pablo é um grande parceiro, um grande amigo, fizemos operações verão juntos, e agora estamos trabalhando aqui em Canoas, né? Pertinhos aí, um do outro. Tá aí ele aí escrevendo. Então, assim, eu sempre quis ser policial e acabei dando essa sorte aí de sair com concurso público logo no ano que eu tinha recém me formado, estava bem afiada, estava estudando.
Eu passei nesse ano em 3 outros concursos públicos, que acabei utilizando, inclusive, como título para ser delegada. A gente tem a prova de títulos também, então meus títulos na época foram essas aprovações. E aí eu passei, Tati, na primeira etapa, eu estava estudando, eu contei esses dias a minha história, eu estudei sem comprar nenhum livro, né? Eu fui fazendo apostilas, eu ia na UX, eu fui morar com meu pai nessa época, né? Eu tinha terminado meu estágio já da faculdade, tinha recém me formado, fui morar em Caxias, tive realmente esse apoio. Aí em Caxias, isso mesmo. Meu pai ainda está aí na ativa, viu? É delegado federal, na ativa, aqui de Caxias do Sul. É apaixonada. Digo assim, meu amor tem muito essa inspiração, meu amor pela polícia dos meus pais, que foram, assim, excelentes profissionais, meu pai ainda é, e muito apaixonados e muito comprometidos pelo trabalho que sempre desempenharam. Então, eu fui morar em Caxias, eu ia lá na UX, pegava livros, né? Uma semaninha podia ficar, eu fazia o resumão, ia lá, devolvia, pegava outro, e assim eu fui. Quando terminou a primeira etapa de delegado, que era a prova objetiva, eu fiquei em 11º. Eram 50 vagas, eu fiquei em 11º. Nem eu acreditei. E meu pai disse, meu Deus, é verdade, essa guria foi muito bem, eu vou ter que investir nela agora, vamos ter que fazer, né, um curso para a segunda etapa, porque agora vamos ter que aproveitar aí essa oportunidade. E quando eu fui fazer o concurso, eu pensei assim, ó, Tati, esse é o meu concurso. Eu digo assim, eu vou passar nesse concurso. Aquela coisa da determinação. É meu e eu vou passar. Claro que eu não imaginei que eu fosse ficar tão bem colocada, assim, né? Mas enfim, aí meu pai investiu em mim, eu vim para Porto Alegre, e aí eu fiz 3 meses ou 2 meses, não me recordo bem, do IDC, né? Que eram os melhores cursos preparatórios na época. Eu fiz para a segunda etapa, que era a prova dissertativa ou discursiva, e aí eu passei em 6º, né? De 11º, eu fui para 6º, e aí eu digo, tô dentro, né? Só que não, tinha ainda a prova de títulos, e na prova de títulos eu tinha pouquinhos, eu fiquei fora. Fiquei lá quase 100 e poucos, de 52 vagas. Aí, eis que veio a prova física, né? E eu, ó, a baixinha aqui chegou em 2º lugar das mulheres, lá era para fazer em 12, eu fiz em 9 minutos e 36. Detalhe, eu sou asmática, eu nunca corri na minha vida, nunca. Comecei a treinar em Caxias, lá na UX, lá no zoológico. Lá no zoológico, era o Leão Ivando e eu e meu pai correndo, meu pai do meu lado, correndo às 6 da manhã. E aí, quando eu vim correr em Porto Alegre, treinando na altitude de Caxias, nossa, eu voei, né? E aí deu tudo certo. Eu entrei com as calças na mão ali, né? Entrei em 52, eu passei acho que em 48. Eu falo isso, gente, eu sempre conto essa história, porque assim, ó, a gente tem que pensar muito positivo e não desistir nunca. Porque assim, ó, quando a gente mira num troço e o caminho mais curto, né, entre 2 pontos, é sempre uma linha reta. Então a gente tem que focar e ir. E deu tudo certo. Estou aqui apaixonada, sou delegada de polícia há 17 anos, agora outubro. Nossa. Eu, o Pablo, que está aí com a gente, vamos completar 17 anos de polícia e eu sou, a cada dia, assim como o Pablo, mais apaixonada, mais realizada na missão realmente que a gente assumiu. Porque é muito mais que um ofício, ser policial é uma missão, né? É uma missão muito grande, um sacerdócio. Então a gente tem que ter realmente muita estrutura emocional, perfil para ser o que somos e muito amor à causa, muito amor à família, à bandeira aí da Polícia Civil. Que legal! E é muito perceptível, assim, essa tua paixão, né, por tudo isso, é incrível. E saber mesmo, pensa, né, nessas condições, a questão respiratória e treinando aqui em Caxias, que é úmido, que para respirar é complicado. Sabe, né, Tati? Porque vai Caxias é fogo. Só quem sabe, quem mora aqui sabe. E tu ir para Porto Alegre, né, que é outra realidade climática, assim, e é porque eu acho que tu tinha isso em mente, né? Era o que tu queria fazer, tu não pensou em nada, tu foi lá e fez, né? Isso é muito incrível. É verdade. E assim, nós mulheres, né, Tati, a gente fala muito das coisas negativas, a gente fala muito de violência. Eu trabalhei muitos anos, ainda trabalho, né, com violências, principalmente contra grupos vulneráveis. Mas quando eu digo assim, tem 2 tipos de mulheres: as mulheres poderosas e as mulheres que ainda não identificaram, não reconheceram o seu poder. Porque todas nós somos a força da mulher, eu digo, um ser que é capaz de dar a vida, né, a luz a outro ser,
Olha a força interior que a gente tem. Então, realmente, algumas mulheres ainda não despertaram, ainda não se empoderaram, né? Como a gente fala muito, ainda não se apropriaram de todo esse poder, de toda essa sua força. Agora, nós mulheres temos algo muito, eu digo assim, que nós conseguimos ser superiores aos homens. E uma delas é a nossa capacidade de resiliência. Nós temos essa grande, somos grandes pacificadoras, até reconhecido pela própria ONU, né? A maioria das missões diplomáticas de pacificação tem mulheres, somos grandes cuidadoras. Agora, na pandemia, a gente percebeu mais uma vez as mulheres sendo as mais sobrecarregadas e, ao mesmo tempo, as que mais se doaram, as que mais cuidaram, mais estiveram na linha de frente, principalmente na rede da saúde, onde é majoritariamente feminina. Então, assim, nós mesmo nas adversidades, mesmo nas crises, a gente consegue se reinventar, a gente consegue ser criativa e tirar aí tanta coisa linda como a gente tirou dessa pandemia, dessa rede, né, de solidariedade, dessa rede de amor, de empatia, de ajuda e de compaixão com o próximo, e que salvou, agora já fazendo um link aqui com a nossa temática, e que salvou muitas vidas no ano de 2020, porque apesar de todas as nossas dificuldades, daquele aumento súbito, né, da violência contra a mulher, noticiada em todos os países do mundo, né? O nosso estado, no nosso país, em todos os países que tiveram os decretos, né, e as medidas de isolamento e distanciamento social, todos tiveram aumento da violência contra a mulher e dos feminicídios. E a gente conseguiu no nosso estado, na contramão, com muito trabalho, com muita reinvenção, com muitos canais alternativos, com muita busca ativa, a gente conseguiu ainda assim cair, ter queda nos feminicídios em 36% se comparado aos índices de 2019. E isso se deu justamente por conta dessa reinvenção, dessa criatividade e dessa rede que se formou em torno dessas mulheres, essa rede de vizinhos, essa rede de amigos, né? Porque muito mais as mulheres conviveram com vizinhos nesse período do que com os próprios familiares, e isso funcionou muito bem. E isso nos inspira muito até para a gente pensar como a gente vai continuar, né? Quais estratégias a gente vai continuar adotando e como é importante o envolvimento de todos no enfrentamento à violência de gênero. É verdade. Sabe que tu falou uma coisa bem interessante dessa questão que algumas mulheres, né, já conseguiram né, caminhar para esse empoderamento, e tem muitas ainda que eu acho que estão nesse processo, e talvez muitas que durante essa pandemia sofreram muitas violências, né, muitos abusos. Numa opinião tua mesmo, né, pessoal, não só profissional, o que tu acha que falta para essa mulherada se empoderar, para essa mulherada ocupar de fato o seu espaço, para essas que estão ainda inseguras nesse caminho? Vamos dizer assim, eu acho que tem muita coisa que influencia, mas a tua visão, o que tu acha dessa história? Na verdade, são inúmeros fatores, né? Mas o principal, a gente fala que a violência de gênero ela é uma violência estrutural, né? É uma violência que está muito enraizada por todos os componentes culturais, históricos. Então, o que mais contribui para que de todas as coisas, e algumas delas eu quero poder falar hoje, até para provocar esse despertar feminino, Isso né? aí. Porque eu até falei quando eu fiz a publicação lá na rede social, a gente não combinou os detalhes, porque a gente queria fazer um bate-papo aberto, mas a gente poder falar das violências invisíveis, porque essas são as violências que nos prendem e que a gente não percebe, a gente não identifica que é violência. A gente tem como sendo um papel social da mulher, ou como sendo uma obrigação feminina, né? Ou como sendo das nossas próprias crenças, do nosso aprendizado cultural, das nossas vivências familiares. Então, o nosso sistema de crenças, ele é composto, claro, pelas nossas vivências e experiências familiares, mas também por esses aprendizados sociais, né? Nenhum de nós está orbitando, nós vivemos uma sociedade extremamente machista. E o Brasil, em particular, é o 8º país do mundo em violência contra a mulher e o 5º no mundo em feminicídios, né? O 5º país do mundo que mais mata mulheres. Então, assim, não, e um país que é uma potência, que já foi o 6º na economia mundial, um país em desenvolvimento, né? Um país que, inclusive, foi o primeiro do mundo a criar DEAMs. O Brasil foi pioneiro na criação das delegacias especializadas no atendimento à mulher. Foi uma ideia genuinamente brasileira. E foi a primeira política pública de enfrentamento à violência contra a mulher no país, foi a criação das estruturas especializadas dentro da Polícia Civil. E ainda assim, tendo uma das 3 melhores legislações do mundo,
Agora, claro, completou 15 anos, é uma lei ainda muito recente, mas ainda assim a gente vê a cada dia, se a gente liga o noticiário, a gente vê, né, um histórico de violências, de abusos sexuais, de feminicídio e de tantas violências contra as meninas e mulheres. Porque a violência de gênero, né, Tati, ela não acomete só as mulheres de gerações passadas, só as mulheres que aprenderam e viveram num outro momento, né, que o machismo era mais... Não, a maioria das mulheres que morrem são jovens, vítimas de feminicídio, são meninas, né? Eu já fiz locais de feminicídio de 13, 15 anos morta pelos seus namorados, né? Então, assim, a gente tem que pensar que essa é uma violência que ela continua muito presente nas nossas relações cotidianas, a gente continua reproduzindo estereótipos de gênero. Esse é o grande problema. Então, como é que eu mudo essa realidade? É com educação e transformação cultural. Em última análise, é o que a lei pretende. A lei vai falar de uma série de políticas públicas, nas mais diversas ordens, né? Enfrentamento multidisciplinar, política de saúde, educação, assistência social, moradia, qualificação profissional, tudo isso está na lei. Fora a parte penal e processual penal, que é a parte que nós trabalhamos para poder realmente responsabilizar criminalmente os agressores e agressoras. Mas o mais importante é a gente mudar, desconstruir uma lógica que coloca ainda a mulher num papel de submissão, de opressão, de diminuição frente ao gênero, né, masculino. Essa desigualdade entre os gêneros, esses papéis sociais tão engessados e tão perversos, porque eu digo, é tão perverso para a mulher como para o homem. A gente precisa desconstruir, porque hoje o que acontece? A gente tem muitos feminicídios muitas vezes, porque os homens, eles não sabem mais lidar com essa mulher de hoje, essa mulher empoderada, essa mulher que tem, né, que conquistou direitos, que conquistou espaços, que está em todos os lugares, que faz tudo o que quer, que tem liberdade sexual e reprodutiva, que escolhe o seu parceiro, que ganha mais que o seu parceiro, eventualmente, que está num cargo superior. Então, como eu, né, homem, que aprendi que o meu papel é o papel de provedor, né? É o papel, né, daquele homem que não demonstra afeto, que não sabe lidar com as suas emoções, que não pode demonstrar fraqueza, que não está pronto para lidar com frustrações, com rejeição. Como esse homem se posiciona frente a essa nova mulher? Então não adianta a gente querer só empoderar as nossas mulheres. A gente precisa trabalhar masculinidades também. E aí eu acho que é o tema de casa para todos nós. Quem nunca ouviu falar em masculinidades tóxicas, quem nunca ouviu falar em rever e desconstruir esses marcadores tão fortes de gêneros, seja você homem ou mulher, repense isso. Porque senão a sociedade vai ficar cada vez mais doentia. Não adianta a gente salvar mulheres se esses homens vão continuar reproduzindo essas violências em outros relacionamentos. E é o que acontece, né? A reprodução desses padrões negativos de comportamento. Eu acho que eu acho que é um comportamento da sociedade em si, não é só a questão feminina, como tu está falando, mas é a sociedade toda visualizar e mudar muita crença, né? Porque tem muito, como tu falou dessa questão, tem muita crença enraizada de que o homem não pode demonstrar fraqueza, não pode chorar, tem essa questão de como que a mulher ganha mais do que eu, como que, né, em relações assim, então eu acho que isso é bem, e vem lá de trás, né? Vem lá de muito tempo que funcionava assim e só foi sendo conduzido dessa forma. Mas eu sinto que a gente está num período de muita mudança. E que eu acho que muito, esse período da pandemia, né, fez a gente refletir muito e mudar muito o nosso comportamento, as nossas escolhas. E eu sinto que está na hora mesmo de a gente falar sobre isso, porque pode sim haver uma mudança maior, né, um abrir de olhos diferentes do que estava sendo antes dessa pandemia acontecer, por exemplo. Com certeza. A pandemia, esse momento em que a gente teve um isolamento não só social, mas até para a gente rever, né, os nossos conceitos, rever as nossas vidas, rever o que é importante para a gente, rever os nossos sonhos, as nossas perspectivas. Então, assim, foi um momento realmente para todos nós de mudança, de mutação mesmo, para a sociedade realmente evoluir. Claro que a ideia é essa, é que a gente possa aprender
e estar sempre em evolução. E eu vi muitas coisas positivas acontecerem. E quando eu falo das redes de solidariedade, é algo que me encanta e me emociona. Quando a gente viu, e a gente participou muito disso, porque estávamos na linha de frente, né, juntamente com outros profissionais, a gente vê realmente como as pessoas se doaram, como as pessoas foram ao encontro, né, de outras pessoas que estavam precisando de ajuda, vizinhos que ajudaram idosos a comprar comida, a comprar remédios, que denunciaram essas violências, porque quem mais sofreu violência nesse período foram os idosos, crianças, adolescentes e mulheres. Por quê? Porque são as violências intrafamiliares, né? São as violências que são aumentadas com a convivência familiar. Mas é importante dizer, Tati, que ninguém se tornou agressor pela pandemia. A pandemia não formou agressores. Na verdade, o que a pandemia fez foi talvez descortinar e aumentar, sim, em incidência ou gravidade, violências que já aconteciam. Porque o isolamento já é uma característica da violência doméstica e familiar. O isolamento já é uma estratégia de manipulação dos agressores. A maioria das mulheres que sofriam violência antes da pandemia, por exemplo, já estavam numa situação de isolamento. Por quê? Porque a primeira coisa que o agressor vai fazer é desacreditar essa mulher, é isolá-la dos seus familiares, dos seus amigos. Tu não pode trabalhar, né? Controlar a rede social, controlar telefone. Então, assim, o que são essas violências invisíveis para a gente começar a falar nelas e ter aquele sinal vermelho ou aquele sinal amarelo já piscando de comportamentos que são abusivos. E que, se são abusivos, logo ali já se tornarão pelo menos uma violência psicológica, uma violência moral, violências que a gente não enxerga e por isso não denuncia. E quando a gente acorda, quando a mulher acorda que está sendo vítima de violência, ela já está geralmente completamente presa a um ciclo de violência conjugal, que é um ciclo patológico, que se retroalimenta, porque ele termina e recomeça, termina e recomeça. Eu sempre comparo essas mulheres a um ratinho que corre dentro de uma roda. Já viram o hamster naquela rodinha? Sim. Ele corre, 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 ele gasta toda a energia, ele não vai sair dali, ele não consegue sair dali. E ela não consegue por quê? Porque há muitas amarras, não é porque ela gosta de sofrer ou de apanhar, ou porque ela é uma sem vergonha, ou porque eu já tentei ajudar e ela voltou para aquele agressor. Por que as pessoas não compreendem esse ciclo de violência? Porque há uma série de amarras. E não são só as amarras econômicas, como as pessoas pensam. Porque eu acabei de dizer que há mulheres que sustentam os seus agressores. Sim. A Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei, não deu só nome à lei, mas deu voz a tantas mulheres, né? Ela provocou um movimento que foi necessário, um consórcio de ONGs, chegando a um organismo internacional, para que o Brasil sofresse uma série de recomendações e uma punição, inclusive, de ter uma lei adequada para tratar as questões de violência de gênero de forma célere e eficaz. Porque a morosidade do nosso sistema, né, e o descaso do nosso sistema e ordenamento jurídico são intoleráveis, são graves violações de direitos humanos. Então, a própria Maria da Penha, ela não dependia economicamente do seu agressor. Muito pelo contrário, a casa que eles moravam era dela, ela conseguiu um emprego para ele de professor universitário, ela deu a carta de recomendação para ele, ele era um colombiano, queria se naturalizar, precisava casar com a brasileira para isso, e ela foi importante em todo esse processo. E mesmo assim, ela sofreu todos os tipos de violência que estão na lei elencados, ela sofreu, inclusive privação de alimentos, por mais de 12 anos. Sofreu uma dupla tentativa hoje de feminicídio, na época de homicídio. 2 vezes, no ano de 83, ela sofreu uma tentativa de homicídio pelo seu companheiro, seu marido, pai das suas 3 filhas. Primeiro, ele simulou um assalto e deu um tiro de uma arma calibre 12 nas costas dela. Então, ela sobreviveu quase por um milagre. Né? Um calibre 12, para quem não sabe, é um baletão cheio de microbalins dentro, que se espalham, e tinha balim, né, por todo, né, nas costas dela, pegou a medula e ela ficou com a paraplegia irreversível. Quando ela volta para casa, e no hospital ele impedia ela de ver as filhas, de ver os familiares, ela continuou segregada no hospital, e quando ela voltou para casa, ele não deixou ninguém cuidar dela, ele ia cuidar, e ele tentou novamente matá-la eletrocutada durante o banho. Então, o Brasil, apesar de uma mulher que sofre não uma lesão, não um xingamento, não uma violência psicológica, ela sofre uma dupla tentativa de homicídio qualificado na época, que é o máximo, né? É a pena máxima, enfim, é o bem mais valioso, é o bem jurídico mais valioso que a gente tem, que é a vida, e ainda assim ele demorou quase 20 anos
para ser condenado e foi preso quase no prazo prescricional já do crime de homicídio. Então, assim, nós precisamos provocar esse movimento de mudança e a lei vem para tentar romper um pouco dessas amarras. As amarras sociais, as amarras afetivas, as amarras culturais, as amarras econômicas, né? As amarras dos próprios papéis sociais impostos à mulher, da mulher que acredita que o dever dela é, né, manter a harmonia da casa, cuidar do bem-estar da família, educar os filhos, e a maioria delas tem filhos com seus agressores, tem de 1 a 3 filhos. Então é muito difícil para a mulher sair desse ciclo de violência. Ela precisa de ajuda. É por isso que a gente tem uma lei, é por isso que eu tenho intervenção estatal numa esfera que seria privada, né? É o do domínio das minhas relações domésticas, familiares e afetivas. São os meus vínculos afetivos, as minhas escolhas afetivas. E por que o Estado intervém? Porque ele entende que a mulher está numa situação de vulnerabilidade tão forte por essas questões culturais, por amarras muito fortes, próprias no sistema patriarcal, que faz com que essas relações sejam desniveladas, sejam verticais. Pensem que não são relações assim equilibradas, são verticais. E se são verticais, eu tenho que ter uma lei protetiva, como eu tenho para criança e para adolescente, como eu tenho para o consumidor, como eu tenho para o negro que sofre racismo no Brasil, como eu tenho a justiça trabalhista, porque o trabalhador não está em pé de igualdade com o seu empregador. Então, o empregado e o empregador não estão em condição de igualdade, por aí vai. A gente precisa para o idoso, a gente tem legislação protetiva. Então, para a mulher, a mesma coisa. E essa lei será necessária enquanto houver desigualdade de gênero no nosso país. E a ONU estima que a gente vai demorar, trabalhando bem, uns 280 anos para mudar essa realidade. Então, a gente tem, ó, muito trabalho pela frente, mas sem Tati, a gente já avançou bastante. Hoje a gente tem meninas e jovens, adolescentes muito mais politizadas, com uma consciência muito maior dos seus direitos, do que é gênero. Hoje eu chego nas escolas e pergunto o que é gênero? Todo mundo sabe. Pode não saber o conceito técnico, mas sabe que gênero não é sexo, né? Sabe que gênero é a construção social do masculino e do feminino. Sabe que gênero eu posso nascer com sexo e ter identidade de gênero do outro. E por aí vai. Então, assim, a gente tem, sim, meninas hoje muito mais, e meninos também, muito mais conscientes, mas nem por isso eles têm sofrido menos violência. Então, a gente precisa realmente desacomodar e deixar de naturalizar ou de justificar essas condutas e essas violências, que são psicológicas, que são morais, que são físicas, sexuais, patrimoniais, são das mais diversas ordens. Até eu queria que tu desse alguns exemplos dessa questão da violência invisível, mais exemplos, né? Para que as pessoas, quem está aí acompanhando, quem vai acompanhar depois também, porque a nossa live fica salva, identificar talvez, porque muitas vezes está acontecendo, mas eu não identifico dessa forma. Porque eu não sei, porque né, a gente pensa que a violência é só a questão da violência física. E tem muito mais coisa envolvida e eu acho que é legal a gente falar sobre isso para que as pessoas, de fato, né, tenham um exemplo para entender de fato o que é. E na verdade não é só que não se reconhecem. A maioria das mulheres não só não reconhece, como confunde essas violências com cuidado, amor e afeto. Como eu digo assim, a gente precisa ressignificar esse nosso sistema de crenças. A maioria de nós somos criadas, idealizamos nós mantemos e nutrimos uma ideia do amor romântico, né? O amor que cuida, o amor que protege, o amor que daqui a um pouco super protege, que daqui a um pouco controla, que daqui a um pouco vigia. Então, eu tenho muito essa confusão de sentimentos. E todo ato de controle, todo ato de extremo controle é abusivo, é violência invisível, é violência psicológica. Por quê? Porque gera dependência. O controle excessivo, a superproteção, as provas exageradas de amor, que a gente acha o máximo, é sinônimo de relacionamento abusivo. Porque ali adiante você estará completamente na mão dela, na mão dele. E os atos de amor exagerado, como a gente fala, aquelas demonstrações exageradas, fortes, que querem mostrar para o mundo, na verdade, o sentimento, nada mais é do que uma forma de estabelecer controle, de marcar território. Porque isso é muito típico dos relacionamentos abusivos e do próprio ciclo da violência. O que o abusador faz? Ele vai oscilar atos, né, de perversidade ou de violência com atos de extrema
gentileza. Com essas provas exageradas que vão, na verdade, tentar recompensar ou trazer novamente essa mulher para dentro desse ciclo de violência, para dentro dessa rodinha que ela vai ficar girando, e pior, achando que ele é um homem maravilhoso. Porque, afinal de contas, era só um momento difícil, era só um surto, era só porque ele estava com dificuldades no trabalho, ou porque ele está desempregado, ou porque o time dele perdeu, ou porque aquele dia ele bebeu demais, e a gente vai dando uma série de desculpas para aquele ato de violência, muitas vezes já de explosão, mas que ali adiante ele vai se arrepender. Ele vai voltar a ser o homem bonzinho que me conquistou e que eu me apaixonei. Ele vai ter atos de gentileza, vai dar provas exageradas de amor. E eu vou novamente voltar para esse ciclo, acreditar que foi só aquele momento, acreditar que ele vai mudar e ele não vai. Então, atos de excessivo controle, de vigilância, tudo aquilo que te humilha, que te diminui, que tira ou cerceia a tua liberdade, que diminui a tua autoestima. Gente, a autoestima, o amor próprio, a nossa própria valorização, a nossa autoimagem positiva é quase como uma blindagem para um relacionamento abusivo. Por quê? Porque se eu estiver uma boa autoestima, se eu mantiver dentro de um relacionamento a minha individualidade, a minha autonomia, se eu brigar por isso, eu vou brigar pela minha autonomia. Quando eu vejo que está me roubando muita energia, que está ficando desigual, eu tento reequilibrar. Isso é o amor próprio, é essa autoestima positiva que vai me dar uma certa blindagem, não para que eu não sofra. É o que eu digo. Qual é a diferença entre eu, delegada Tatiana, e vocês, muitas vezes, que estão aí, ou que estão sofrendo violências, ou que estão lá nas comunidades periféricas, mulheres com quem eu converso, mulheres com quem eu acolho? A única diferença entre nós não é que eu não sofro violência, é a minha tomada de decisão. É que talvez eu tenha mais condições de tomar uma decisão por identificar melhor, por estar com o meu olhar mais treinado, né? Por ter mais condições também de romper e de sair do ciclo, porque eu não tenho dependência econômica, porque eu já não tenho dependência afetiva. A carência afetiva é algo extremamente perigoso também. Muitas mulheres, principalmente mulheres que têm uma boa condição social, às vezes são mulheres que já têm ali pelos 40, 50 anos, muitas vezes já tiveram até um relacionamento anterior, e aí elas realmente estão com uma lacuna, um vazio afetivo tão grande, e elas caem facilmente nesses golpes, esses estelionatos amorosos. Muitas vezes homens que vêm, são gentis, são agradáveis, fazem tudo. Prova exagerada de amor. O que ele está gerando? Dependência. Sim, dependência. Quando ele mostrar realmente, começar a mostrar as suas garras, a usar outras estratégias de manipulação, daqui a pouco ela, tá presa, não consegue mais sair. Então, assim, a gente confunde muito o ciúme, a posse que é abusiva, com o ciúme. E o ciúme a gente sempre tem como algo positivo, o tempero do amor. Ele não quer me perder, é porque ele me ama. Então, olha, confusão de afetos. Eu confundo o controle com cuidado. Ele me cuida, ele me protege. Não tá te cuidando, ele tá te vigiando. Ele tá te controlando. Então, assim, cuidem, observem essas práticas abusivas. Porque eu digo assim, a violência de gênero, ela não é relacional somente. Ela é estrutural. Então, vai ter uma parte relacional, mas vai ter toda uma parte que a gente já tá com essa carga toda. A gente já aprendeu assim. Já veio muitas vezes de um lar em que a violência era forma de linguagem, a violência era forma de resolver conflito, né? Que o pai era abusivo com a mãe, que o irmão era tratado diferente dela, que era menina. Isso é muito comum nas famílias. Então eu vou crescer, ninguém vai me dizer, tu vale menos. Pode não dizer nada, o teu irmão vale mais, o teu irmão pode mais, podem não dizer nada disso. Mas é como essas experiências cotidianas, é como essas vivências, com esses, como falei, com esses marcadores de gênero que se imprimem de maneira muito forte dentro das nossas casas, das nossas famílias e na sociedade como um todo, que eu vou me formando ou me deformando enquanto cidadão. É assim que eu vou depois buscar, né, relacionamentos, parceiros íntimos, muitas vezes com essas características semelhantes às experiências. Porque a nossa experiência de vida, muitas vezes até as violências que a gente sofre, que a gente vai aprendendo a administrar, é o nosso local seguro. Cuidem isso. O local seguro, que eu digo, é a nossa zona de conforto. E é muito difícil
sair da zona de conforto. Então, isso chama cumplicidade com a violência. A antropóloga Ruth Cardoso, lembram? Era a mulher, né, do Fernando Henrique Cardoso, lá do ex-presidente. A Ruth Cardoso era uma antropóloga, ele também é sociólogo, mas ela era antropóloga. E ela tem várias publicações sobre violência de gênero, e ela fala muito da cumplicidade com a violência. O que é essa cumplicidade? Essa cumplicidade, ela não é algo deliberado, né? Eu sou conivente com a violência que eu sofro. Não, mas a gente é cúmplice, até porque a gente pensa, isso eu já conheço. Eu já sei o que deixa ele irado, eu já sei o que ele não gosta, e aí eu tento ir me, né, moldando dentro daquele relacionamento e administrando aquelas violências. Agora, e o medo de chegar numa delegacia e denunciar esse agressor, o que ele vai fazer? Como ele vai reagir? E para onde eu vou? E se eu não trabalho, como eu vou me sustentar? Tá, mas e se eu trabalho e os meus filhos vão ficar longe do pai? Começam todos aqueles conflitos que é o novo, que é o sair da zona de conforto, que é o recomeçar. Mas, gente, infelizmente, a vida só começa quando a violência termina. Já dizia Maria da Penha, Maia Fernandes, no seu livro, né, Sobrevivi, Posso Contar. Um livro maravilhoso que eu recomendo a leitura. Então, assim, violências invisíveis é tudo isso que a gente... Não é a sociedade só que não enxerga. A gente, às vezes, não enxerga. Ou confunde até como sendo sinônimo de amor. Falo por mim, assim, algumas experiências que, opa, tem alguma coisa errada. E eu acho que toda mulher, se tu pedir aqui, até quem tá aí pode se pronunciar. Com certeza, talvez em menor ou maior grau, mas todo mundo sofreu. Tu estava falando, e olha como é interessante isso. Eu comecei a pensar em algumas experiências. Meu Deus, é isso! Olha que loucura! Porque eu acho que isso não acontece só no relacionamento, aí qualquer coisa tu, né, me corrige, mas eu acho que não acontece só no relacionamento amoroso. Mas isso acontece muito no trabalho também, né? Eu acho que isso não tá só dentro de casa, mas também tá no trabalho. Claro, e eu acho que relacionamento abusivo, né? O abusivo tóxico pode ser entre amigos, pode ser até entre familiares. Nós temos, às vezes, familiares que são tóxicos, que a gente tem que dar um tempinho, um distanciamento, né? Para recuperar as nossas energias. Há pessoas, né, muitas vezes, ou combinações, às vezes não é a pessoa. Né? Nós temos, muitas vezes, perfis que vão entrar, muitas vezes, numa rota ali, num conflito, ou um perfil acaba sendo provocativo para o outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado de identificar aquilo que está nos adoecendo. Porque o problema maior disso tudo é que isso nos adoece. Nos adoece física e psiquicamente, né? E gera uma série de problemas de saúde mental, mulheres que têm depressão, crise de ansiedade, alteração de humor, vai cair a produtividade. Não é só a violência física, não é só a minha saúde física que fica comprometida, ou até as próprias doenças psicossomáticas também, né? Porque eu vou segurando, né, segurando emoção, segurando conflito, segurando tristeza. Não consigo resolver, não consigo elaborar, não consigo organizar, não consigo contar. Porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque às vezes eu acho que eu provoquei, porque eu sinto culpa. Então a gente tem que se libertar de todos esses sentimentos que são ruins, que adoecem, que nos envenenam e realmente resgatar, né, a nossa autoestima, poder recuperar nosso poder de autodeterminação, de poder tomar as nossas decisões. Eu escolho, eu decido. Claro que relacionamentos são dois, é troca, é ceder. Isso faz parte do relacionamento. Não estou dizendo que a gente tem que ser aqui, né, engessada. Ninguém se relaciona de maneira... Nós somos seres sociais, a gente precisa realmente interagir, dialogar, trocar, ceder, recuar. Mas a gente tem que ver até que ponto está equilibrado, até que ponto a gente está tendo uma relação horizontal, igual, ou até que ponto a gente está sendo realmente subjugada, diminuída, humilhada, né? As humilhações são violências psicológicas. Tudo aquilo que causa dano emocional, agora a gente tem uma tipificação, Tati. Agora, final de julho, finalmente, nós temos o nosso Código Penal, o delito, violência psicológica. Já estava lá na Lei Maria da Penha, mas não tinha uma tipificação exata. Tinha uma série de condutas, como a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, ela é uma lei, como eu falei, multidisciplinar, nem tudo que estava lá era crime. E alguns a gente vai ter que enquadrar em algum cantinho. Ou alguns têm um crime exato. A ameaça, por exemplo, é um crime e é uma forma também de violência psicológica. Cárcere privado é uma forma de violência psicológica também e que está lá na lei, né, como sendo violência psicológica. Então agora a gente também tem a tipificação. Com certeza vai nos dar muito mais
propriedade e meios de buscar também a materialização desses delitos, que são difíceis de comprovar, claro, mas a denúncia, gente, independe da prova. Você não precisa, para chegar a uma delegacia, levar a prova. Esse é o papel da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Nós é que temos que buscar a prova. A nossa função constitucional é buscar isso, a autoria, materialidade e as circunstâncias e a dinâmica ou a motivação do crime. Então, esse é o nosso papel. Você só tem que chegar e falar, e denunciar, e procurar ajuda para que a gente possa realmente te proteger, né? E te auxiliar a sair desse ciclo de violência. Claro. E me diz uma coisa, nesse processo, eu acho que não só agora na pandemia, né? Que a gente está vivendo, mas como que existe essa questão da denúncia? Como que as mulheres estão achando um caminho? Eu acho que a questão da máscara roxa, inclusive, né, a gente pode comentar sobre isso, como que funciona, mas como que as mulheres estão chegando para fazer essa denúncia, como que elas estão procurando? Eu achei incrível, eu vi na TV até numa reportagem, a história que a mulher ligou dizendo que ia pedir uma pizza e na verdade ligou para a delegacia e pediu uma pizza e aí... Como que essas estratégias, como que as mulheres estão fazendo e como que elas podem fazer? Bom, o que a gente fez, Tati? Quando a gente começou a perceber, lá no início do ano passado ainda, o que estava acontecendo no mundo e quais estavam sendo as grandes consequências da pandemia para as nossas mulheres e meninas, a Polícia Civil começou já a se organizar e muito rapidamente a gente conseguiu criar canais alternativos. A minha demanda presencial, eu trabalhava na época na DEAN de Porto Alegre, né, e eu era diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado, a DIPAM. Então a gente fez muitas normativas no ano passado, criou canais, fez normativas, ou seja, portarias para reger o nosso trabalho, né, dos policiais civis, como a gente ia trabalhar para fazer busca ativa, para ir ao alcance dessa mulher, ou seja, a mulher não ia chegar até nós. Menos de 10% estava chegando numa delegacia presencial. A gente nunca deixou de atender presencial, é bom que se diga, né? A DEAN nunca fechou, né? A gente, claro, teve todos os protocolos, até porque a gente teve muitos colegas com Covid, né? A gente muitos policiais acabaram sendo afastados por bastante tempo, alguns ficaram em teletrabalho, mas ela nunca fechou, nunca deixou de atender. Então, o que a gente fez? Além do atendimento presencial para aquelas que queriam ir, algumas que estavam até fugindo da violência e precisavam encontrar ali esse suporte na DEAN, a gente criou o WhatsApp da Polícia Civil. O WhatsApp é um telefone que deu muito certo, teve uma grande adesão, principalmente por terceiros. Então, assim, o próprio Máscara Roxa, o fluxo dele dentro da Polícia Civil, com os farmacêuticos e profissionais, né, que estão nas farmácias recebendo aí esse pedido de ajuda, porque não é denúncia, tá? O Máscara Roxa, que é uma campanha de prevenção, que a gente iniciou lá em agosto do ano passado, é uma iniciativa aí do deputado Edgar Preto, que deu super certo, virou lei, a gente foi copiado em vários outros estados. O que é o Máscara Roxa? É um pedido de ajuda. A pessoa não vai relatar numa farmácia para pessoas que não têm nenhuma aptidão para receber uma denúncia. Ela simplesmente vai pedir uma máscara roxa. E o atendente vai pedir alguns dados cadastrais dela e isso vai para o WhatsApp da Polícia Civil. Então lá no WhatsApp vinha assim, né? O nome, o telefone, o endereço da pessoa. Só. E até o telefone do denunciante a gente não recebe, justamente para preservar, né, o sigilo da fonte, o anonimato. Eu, delegada, diretora da DIPAM, não recebia. Os delegados que estão lá na ponta que iam apurar essas denúncias não recebiam o telefone do denunciante, embora tivesse. Porque se eu mando um WhatsApp, eu vou saber quem está me mandando. Então o WhatsApp deu muito certo, né? A gente deu muita informação. A gente conseguiu muitas vezes fazer flagrantes por conta desse WhatsApp, embora não fosse o objetivo dele, porque ele não era um canal, não é um canal de emergência. O canal de emergência é a Brigada Militar, é o 190. Então se precisar despachar a viatura para atender uma ocorrência, está acontecendo, a minha vizinha está apanhando. Teve um caso ano passado de um homem que estava jogando, já estava segurando a mulher pela sacada de um condomínio. Ela estava já quase do lado de fora da sacada, ele ia matar a mulher. É 190, me ligaram. Eu digo, gente, 190. Aí a pessoa tentou ligar e eu já pedi para o DCCI, que é o Centro de Comando e Controle, também me ajuda, assim, eu sou delegada, estou precisando de ajuda. Conseguimos despachar uma viatura e chegou e deu tudo certo. Então, assim, o WhatsApp não é um telefone de emergência, mas claro que se uma pessoa aflita pedir ajuda, a gente vai se mobilizar, tem policiais de plantão e deu muito certo.
A delegacia online funcionou muito bem, tanto é que hoje, ainda hoje, vai continuar. A gente está tendo muito mais até denúncias pela delegacia online do que pelas próprias delegacias, né, o atendimento presencial. E aí vieram as portarias. Por quê? Porque quando eu recebo uma denúncia da delegacia online, eu preciso encaminhar ela para a perícia, eu preciso, né, pedir a protetiva para ela, eu preciso tomar uma série de providências que são rápidas. Só que ela está lá e ela me fez uma denúncia online. Então, assim, a gente começou a fechar os campos para vir sempre um telefone de contato, né? Sempre um endereço bem completo, até para poder validar e homologar aquela denúncia. E aí a gente começou a fazer busca ativa. A gente pedia protetiva por telefone, a gente levava o ofício, mandava por e-mail o ofício dela, ou por WhatsApp o ofício dela para lá ir no IGP fazer o corpo de delito, para não perder a materialidade. A gente começou a flexibilizar. Além disso, nós temos os canais de denúncia que já existiam, então a novidade foi o WhatsApp, foi a delegacia online e os canais de denúncia que começaram a ter muito mais procura, né? O Disque 180, que aumentou 36% a procura, o Disque 181, que é esse, o Disque 180, o Disque 181, que é do Estado, na Secretaria da Segurança Pública, também com grande procura, e principalmente aumentou, Tati, as denúncias dos terceiros, principalmente de vizinhos, e isso com certeza, né, eu digo e sempre repito isso, já falei hoje, nos ajudou a salvar muitas mulheres, muitas situações concretas que eu presenciei, algumas em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, né, no interior do estado, que graças a essas denúncias a gente conseguiu chegar a tempo de evitar um feminicídio. E aí realmente tivemos uma queda no final do ano, apesar daquele momento inicial de boom, que tudo diminuía, todos os crimes diminuíam, né? E a violência contra a mulher aumentava. E o feminicídio aumentava. A gente conseguiu contornar com muita criatividade. Eu digo assim, ó, um monte de mulher, era eu, a juíza, a promotora, a mulher de centro de referência, assim, ó, tudo, nós tínhamos a força-tarefa de feminicídios da Assembleia, era todo mundo conversando, gente, direto, era mandando WhatsApp, era fazendo, né, reunião online, gente, não tinha limite para nós, não tinha horário para nós. Isso nos uniu de uma maneira, e assim, ó, eu botei esses dias até no meu Facebook, quando eu publiquei o evento que a gente fez aqui em Canoas, né, semana passada, semana retrasada, um evento alusivo ao Agosto Lilás, eu estava substituindo a DEAN, e aí tive a oportunidade de fazer um evento na DEAN aqui de Canoas, né? E aí eu publiquei uma frase, muitas pessoas me cumprimentaram ali, que diz assim: quando aranhas tecem juntas, elas podem derrotar um leão. E era o que a gente estava fazendo. Nós éramos aranhinhas, mas a gente teceu uma rede tão forte, tão resistente, que a gente conseguiu derrotar realmente muitos agressores, muito feminicidas, muitas situações de violência sexuais graves, cárcere privado, que a gente conseguiu realmente chegar a tempo. Então, assim, ó, isso mostra como é possível, como a gente é forte, né? Quando a gente tá junto, quando a gente se une. E eu sempre digo, a mulher forte não é aquela que não cai. É aquela que cai e levanta. Levanta. Porque a gente cai, a gente baixa a cabeça às vezes, a gente cansa, a gente desmotiva, mas a gente não pode deixar isso nos paralisar. Os desafios, as dificuldades, os nossos traumas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias não podem nos paralisar, muito pelo contrário. Tem que ser a força motriz, né, motora, para realmente a gente poder continuar. É o que a gente falava lá, tem problema respiratório. Bom, vou ter que fazer um tratamento, vou ter que, né, correr mais que os outros, mas vou ter que me preparar e vou ter que correr. Porque se eu quero ser delegada, eu vou ter que correr. Então, assim, a gente tem essa força dentro da gente, a gente precisa encontrar, né? A gente precisa despertar realmente para esse poder todo feminino. Sabe uma coisa bem interessante que já presenciei, assim, por perto, né? De amigas que tiveram medo, por exemplo, de denunciar, porque não sabiam o tempo, a efetividade que elas iam ter esse socorro, e elas iam ter que, talvez, se aproximar desse agressor, e ele sabendo da denúncia, ia fazer mal para elas. Ou porque iam denunciar, e quem que ia acreditar, porque era uma pessoa super influente, e blá. E que muitas vezes não denunciaram por causa disso. Então, e querendo ou não, essa é uma questão que eu acredito que muita gente tem medo. Porque, denuncio, e aí o que acontece comigo? Eu volto para casa? O que eu faço? Né? Olha, essa tua pergunta é excelente, porque, na verdade, toda mulher acredita, é um mito, realmente, todas nós acreditamos que quando a gente denunciar, vai ficar mais grave, vai aumentar a violência, até porque ele vai intimidar, ele vai dizer que não vai dar nada, ou que ele é amigo da polícia, ou que ele é importante, ela é uma louca, ninguém vai acreditar nela. Ela não, né? Ninguém vai acreditar em ti porque tu não vale nada, tu é histérica, tu não trabalha, tu não consegue, né? Tu não vai conseguir viver sem mim, eu vou te tirar a casa, eu vou te tirar os filhos, enfim.
Todo homem agressor. É, de novo, estratégia de manipulação do agressor. Ele precisa te prender. Então, ele precisa reduzir a tua autoestima, né, a tua autoconfiança, e ele precisa te intimidar. E ele vai te intimidar de todas as formas. E a gente vai acreditar. Eu vou falar dos estudos para depois eu falar do resto. Porque não vale só a minha experiência aqui, embora eu tenha ficado 11 anos à frente da DEAN, né, e me especializado nessa área, a minha experiência prática é uma coisa que talvez para vocês não valha nada, mas os dados, as análises criminais de ocorrência, os mapas do feminicídio, e isso tem se repetido nos últimos 5 anos e cada ano pior, no ano passado mais ainda, a questão da subnotificação, né? 96% das mulheres mortas por feminicídio, 96%, não tinham medidas protetivas de urgência. Ou seja, só aí já me diz que as medidas protetivas inibem e muito a progressão da violência. É eficaz? É. Ele vai cumprir sempre? Não. Aí nós vamos para outra etapa já já. E 83% delas, vejam, 83, gente, essa é a cifra. Não tinha nenhuma ocorrência contra esse agressor. Nenhuma. Nem de xingamento, nem de lesão, nem de ameaça, nem de nada. E vocês acham que uma violência, ela começa pelo feminicídio? Não. O feminicídio é o ápice, ele é o topo, ele é a máxima expressão da violência de gênero, não só da violência doméstica e familiar, porque o feminicídio não acontece só no âmbito doméstico, familiar e afetivo. O feminicídio é o homicídio de mulher por razões do sexo feminino. Ou seja, com menosprezo à condição de mulher ou num contexto, que é o mais comum, de violência doméstica, familiar e afetiva, tá? Então, quando eu falo de feminicídio, eu não falo só de morte de mulheres em contextos familiares ou afetivos. Eu falo de morte de mulheres por ser mulher. Morte de mulher com diminuição do feminino, né? Com mutilação de genitais, com violência sexual, realmente quer ferir o feminino. É um crime de ódio. De ódio. Aí as pessoas vão lá e dizem, ele deu 200 facadas nela. Mas o que ela fez para merecer 200 facadas? Que tanto ódio ele tinha. Gente, o ódio é a base. A violência, né? A violência de gênero, ela está... Esse padrão de controle, de vigilância, quando rompido, ele por si só já gera esse crime, que é de ódio, que não é de paixão, que não é de amor, que não é passional. É de ódio, porque ela ousou, né? Violar, ou contradizer, ou rejeitá-lo, ou de alguma maneira não fazer aquilo que ele esperava que ela fizesse, ou ela não quer mais o amor ferido, o amor rejeitado, né? É realmente crime de ódio. É por isso que é tão agressivo. Por que geralmente a asfixia, é facada no rosto, no peito? É a desconstituição do feminino, né? Muitas vezes cortar cabelo, jogar ácido, desconstitui toda a imagem da mulher. Isso é típico da violência de gênero, né? Então, assim, quanto antes essa mulher pedir ajuda, mais fácil é da gente conseguir auxiliá-la. Como é que é esse plano, Tati? Chega na delegacia e tá tudo resolvido? Não, gente. A ocorrência policial é só o início. Não é fácil, é demorado, todo o processo é demorado. É sofrido, mas assim, eu tenho que pensar o que eu quero para minha vida. Eu quero viver refém o resto da minha vida ou eu quero reconstruir a minha história? E para reconstruir, lembrem, sair da zona de conforto vai gerar algum desconforto. Vai alterar a minha rotina, vai mudar as minhas experiências, vai exigir de mim algo mais. Só que ali adiante, gente, é como quem quer tá lá em cima e ver uma vista linda no topo de um morro. Eu tenho que subir esse morro, né? Eu vou caminhar, eu vou suar, eu vou ficar às vezes dias, como tem gente que faz trilhas aí, dias subindo para chegar lá em cima e ver aquela vista esplêndida, maravilhosa. Então, gente, dá para fazer, dá para romper? Dá. Tem que ter paciência, tem que ter principalmente aderir ao plano de segurança que é traçado para você na delegacia e pela rede de proteção, porque a delegacia é só uma porta de entrada, tá? A delegacia é um dos atores de uma rede de proteção que precisa estar sempre muito, né, amarrada, muito articulada, porque quanto melhor ela for, maior a chance e mais rápido para eu tirar essa mulher desse ciclo de violência. Então, quando a mulher chega numa delegacia, narra aquela violência que está sofrendo, eu já vou fazer todos os atendimentos para ela na área da polícia judiciária, encaminhar para a rede, acompanhamento psicológico para um fortalecimento emocional. Há mulheres que, se elas não se fortalecerem emocionalmente, elas vão sair da delegacia e vão voltar para ele no dia seguinte, né? É a maioria. Porque ela está fragilizada, ela está desgastada emocionalmente. A lei para ela não é a Lei Maria da Penha, é a palavra do agressor.
É nele que ela vai acreditar. Não é no que a gente está falando. Nós somos seres estranhos para ela. Né? Outra coisa, nossas vítimas, elas não são cooperativas, geralmente, com a polícia. Por quê? Porque hoje ela precisa. Mas amanhã ela reconcilia, a polícia é inimiga dela e do seu companheiro. E a gente tem que compreender essa lógica. Eu tenho que aprender a lidar com essa minha frustração enquanto policial ou enquanto profissional da rede para estar pronta para acolher essa mulher de novo, porque ela vai voltar novamente. Então, a gente traça um plano de segurança. Eu peço a protetiva. Primeira orientação básica. A senhora tem um local seguro para ir? Nós vamos buscar. A delegacia faz transporte para o local seguro. Ah, mas eu quero tirar as minhas coisas de casa antes de sair. Por que sair? Sair até aguardar a protetiva ser deferida. Porque você não pode medir força com ele nesse momento. Se chegar em casa com ocorrência policial na mão, meu Deus, é o momento mais vulnerável. Então, é um passo a passo, que é muito importante para a mulher, por isso é bom que ela vá acompanhada, se ela tiver, porque ela está fragilizada, ela está realmente com as ideias muito desorganizadas, ela não vai absorver nem um quíntuplo do que eu vou dizer para ela, né? Por isso a gente anota, por isso a gente desenha, faz roteirinhos, faz um passo a passo, porque ela vai chegar às vezes em casa, num outro momento mais calmo, né, com menos emoção, ela vai conseguir visualizar aquilo melhor. Quando ela pede a protetiva, ela é orientada sempre a guardar a protetiva em local seguro. Ela pode indicar esse local que a gente leva ou busca uma casa-abrigo para que ela fique aguardando. Aguardando o quê? Qual vai ser a reação dele quando ele for intimado? Porque esse é o momento, pensem, mais delicado. E há mulheres que já estão, inclusive, numa situação de risco quando chegam à delegacia. Nós temos um questionário de avaliação de risco. Então, quando eu notar que ela já está, nós vamos adotar outras providências. A providência eu vou adotar de acordo com cada caso, com cada contexto de violência e com cada perfil. Perfil de vítima e perfil de agressor. Há vários componentes que aumentam o grau de risco. Um homem usuário de droga. Um homem que faz uso, abuso ou é dependente químico de álcool. Um homem que tem uma arma de fogo em casa. Um homem que já tentou te esganar. Esganadura é muito típico de feminicídio. Esganadura é alerta máximo. Um homem que tem ideação suicida. Pior do que o homem que vai e diz, eu vou te matar, é o homem que diz, eu vou me matar. Ou que diz, eu vou te matar e vou me matar. Cuidado com o cachorro que late e não morde, porque às vezes ele late e ele morde. Então fiquem atentas. Isso não pode te paralisar. Tipo, ele vai me matar, não vou fazer nada. Não, tu vai fazer. Porque tu não pode subestimar. Tu não pode achar que ficando ao lado dele, fazendo tudo o que ele quer, porque assim, gente, a violência não tá na gente, tá nele. Tu vai fazer tudo o que ele quer. E ainda assim ele vai praticar violência. Não adianta, tu vai virar do avesso. Não tá em ti, tá nele. É um comportamento dele. E tu nunca vai conseguir suprir todas as expectativas dele. É impossível, somos seres distintos. Tu vai fazer tudo certinho, mas agora ele quer diferente. E aí, ele vai te agredir, ou ele vai te humilhar, né? Ou ele vai realmente te expulsar de casa, ou enfim. A gente tem que saber que não tá na gente. Então a gente tem que pensar que não dá para mudar o outro. Dá para mudar a nossa história. Dá para mudar a nossa vida. As nossas decisões. Então, quando o homem descumpre, por exemplo, a medida protetiva, e isso é o mais importante, porque há mulheres que têm protetivas, ele descumpre e ela, não adiantou nada, ele está descumprindo. O que tem que fazer? Tem que voltar à delegacia, ou hoje pode procurar a delegacia online e fazer uma nova ocorrência que chama descumprimento de medida protetiva. Esse é um tipo penal próprio, inafiançável. Se ele está lá na porta descumprindo, pode chamar a brigada que ele vai ser preso em flagrante. E ele nos dá uma oportunidade não só de medir o desdobramento, ou seja, ele não está respeitando, eu vou ter que ir para medidas mais graves, como eu vou poder pedir já a prisão preventiva desse agressor. A grande maioria de prisões que a gente tem no âmbito da violência doméstica não é por feminicídio, por estupro, por cárcere, é por descumprimento de medida, porque está aí o fator de risco. Esse é um homem que tem um comportamento de risco. Ele não freou com a medida. Então, eu não posso parar, eu vou ter que avançar um pouco mais. E ele foi solto e voltou para casa dela. Vai ser preso de novo. Então, assim, eu já tive situações de prender 4 vezes o mesmo cara. Mas eu nunca tive uma situação de uma mulher que passou por mim na delegacia, na nossa delegacia, e que veio a ser vítima de feminicídio. A única situação que a gente teve que chegou a feminicídio, ela tinha uma protetiva, era de outra delegacia, até de outro município, mas ele já estava descumprindo há quase um mês. Inclusive, ele tentou matá-la 1 semana antes. E ninguém denunciou. Então, assim, gente, o silêncio ele tem sido o maior cúmplice dessas violências. Não se calem. E não é só a vítima. É você que está ao lado da vítima, que é amigo, que é familiar, né? Porque ela está muitas vezes paralisada, presa. Então, é o seu papel também auxiliar. Porque daqui a um pouco vai chegar num feminicídio e geralmente são mortes anunciadas. São mortes que ele já deu vários sinais.
mas ou a vítima subestimou, não acreditou que ele fosse capaz, até porque, né, tem um vínculo afetivo, ou muitas vezes ela é encorajada por terceiros a não procurar ajuda, né? Ele é um homem bom, não te deixa faltar nada, enfim, que diminuem e banalizam a violência que ela sofre. É verdade. E isso acontece muito, uma questão interessante. Por exemplo, a criança sofre essa violência, tá? Dentro de casa. Como que ela faz? É complicado, eu acho que é um tema muito complicado. Para ela falar isso e a mãe acreditar, por exemplo. Como que ela se defende? Porque né, se é que a mãe vai acreditar, ela sai. Como é que ela vai sair para a rua e denunciar isso? Para que, como? As crianças é muito mais complicado, gente. Geralmente, a maioria das crianças não consegue denunciar, né? Muitas vezes elas não têm a percepção da violência também, porque quando a gente tem abusos sexuais, depende da violência, mas abusos sexuais infantis, muitas vezes eles são atos prazerosos para as crianças, né? Muitas vezes a criança não é com violência. A maioria desses abusos infantis, ele não é feito com violência ou grave ameaça. São os toques, são as carícias, que muitas vezes para a própria criança é algo prazeroso. Quando ela cresce e tem realmente a percepção de que aquilo era uma violência, ela começa, muitas vezes, primeiro, uma fase de negação, uma fase de defesa. Ela vai ter todo um processo. A maioria das violências na infância ou adolescência são denunciadas após os 30 anos de idade. É a faixa etária que geralmente chega, eu preciso me libertar, e a pessoa toma coragem de denunciar. Claro que quando há violências muito fortes, como maus tratos, violências físicas, é a importância de treinar, como eu digo, a rede. Essa criança geralmente está inserida no ambiente escolar, ela eventualmente vai, né, ou até para poder tratar essas lesões, vai a um hospital, vai a um posto de saúde. Então, eu tenho dito que essas violências que não são denunciadas, que são subnotificadas e que muitas vezes não chegarão a uma delegacia a tempo, em algum momento elas já passaram por algum equipamento ou serviço da rede. Ou a rede da saúde, ou a rede da assistência, ou a rede da educação. A maioria das denúncias de crianças que sofrem violências vem por profissionais, né, da área da educação, educadores que estão bem treinados, que têm um olhar treinado, que têm uma sensibilidade e que percebem pelo comportamento da criança, e isso é muito flagrante às vezes, por desenhos, né? Muitas vezes em atividades, em dinâmicas escolares. Eu já tive denúncias de violência até contra a mulher por conta de uma pedagoga que pegou um desenho de uma criança de 5 anos de idade. Meu Deus. E o desenho era mais ou menos assim: desenhe sua família. O menino desenhou ele, 5 anos, no centro. Ao lado dele, o pai, e ele é do tamanho do pai, então ele é alto igual ao pai. A mãe é menor do que ele. A mãe, assim como o bebê de colo, não tem braços e nem boca. Ou seja, 5 anos. A mãe não fala, a mãe não grita, a mãe não se defende. E o pai tem o rosto todo amarelo e o cabelo todo escabelado. O que é o pai? E a boca aberta, um monstro. Meu Deus do céu, olha isso. Eu tenho esse desenho ainda, eu posso até te mandar depois, assim, eu guardei isso. Eu tenho uma foto dele. Ela trouxe esse desenho na delegacia e nós olhamos para aquilo e nós, com certeza, há situações de violência. E a gente começou a fazer uma abordagem multidisciplinar, porque não podia chamar, né, essa criança numa delegacia e ouvir. Até com depoimento especial, uma criança muito pequena, às vezes é difícil de extrair alguma coisa, mas há várias técnicas. Há várias técnicas para a gente poder extrair avaliação psíquica, desenhos, né? Ou algumas dinâmicas que profissionais capacitados vão conseguir extrair sem eu precisar fazer nenhuma pergunta direta, muitas vezes, à criança, ou poucas perguntas diretas. Então, assim, gente, o mais importante, eu digo, quando a gente fala de a violência contra crianças e adolescentes, que não vão, lembra, não vão ter voz muitas vezes, ou serão desacreditadas, porque às vezes a própria mãe é conivente, é cúmplice, ou está também numa relação de dependência, ou sofre violências por esse agressor, é treinar principalmente as redes, né? A rede da educação é fundamental, a rede da saúde. Quando a gente começou a ter ano passado as notificações compulsórias da rede da saúde, que começaram a chegar pra gente num período de 24 horas. Tu não tem noção do número de denúncias que a gente conseguiu evitar realmente um desdobramento maior. Até vítimas com facada, já tentativas de feminicídio que iam passar despercebidas. Porque ela não ia denunciar, aliás, ela negou, quando foi ouvida, negou que fosse ele, mas um olhar atento e realmente um trabalho em rede dá muitas condições a gente fazer frente a essa violência e de preferência antes que chegue no mais grave, né, Tati? Porque às vezes quando ela chega no estágio
porque ela já está completamente comprometida do ponto de vista emocional. Completamente presa, ela não consegue mais sair dali. Não, a gente não consegue resgatar. Ela não vai aderir. Tu vai dar um monte de proposta para ela, ela não vai aderir. E se ela aderir, ela vai ficar um dia, dois, ela vai voltar para ele, porque ele vai incomodar, ele vai mandar recado, né? Ela não vai querer denunciar. Quando a polícia intervém, muitas vezes, é ela que vai pagar a fiança dele, é ela que vai lá no presídio visitá-lo juntamente com os seus filhos. Ela vai ficar Já visualizei isso. Então, assim, a gente tem que compreender que é do ciclo, né? Então, o fortalecimento emocional, o resgate, o empoderamento dessa mulher é a parte mais importante dessa tomada de decisão. Senão, ela pode até chegar no momento da fase da explosão, como a gente fala. Mas amanhã ou depois ela vai voltar para o ciclo e vai reconciliar com esse agressor e vai dar uma nova oportunidade para ele. Né? Então, eu vou dar uma carregadinha aqui no meu telefone, que tá com a bateria fraca, que a gente já falou bastante. Claro. Sim, meu Deus, já passou 1 hora, menina. Nossa. Né? Mas, assim, o mais importante, Tati, que eu sempre piso e repiso, né? É procurar ajuda. Se você não está pronto ainda para ir numa delegacia, procure outro equipamento, né? Pode procurar, conversa com uma amiga, que daqui a pouco já vai te apoiar, que já vai te levar em algum lugar, né? Vai se fortalecendo de maneira... Se está numa situação de risco, claro, tem que ser uma delegacia. Vai ter que ser porque esses instrumentos todos que a Lei Maria da Penha lança a mão, de proteção, a medida protetiva, muitas vezes até representar já por uma prisão desse agressor, fazer alguns encaminhamentos. É importante que haja a intervenção já da Polícia Civil, porque é o papel da Polícia Judiciária. Mas, às vezes, está começando e tu já está sentindo algo que não está bem, já está desconfortável, tu já está em sofrimento, já está começando a adoecer, já está ficando assim, né? A mulher ela vai se colocando para dentro dela, ficando mais introspectiva, às vezes vai deixando de conviver com as amigas. Então, às vezes, a gente pode oferecer ajuda e começar a fazer alguns encaminhamentos antes de chegar propriamente a uma denúncia formal numa delegacia. Sabe que é muito interessante, eu acho que, né, para a gente concluir tudo isso, que como a informação e a formação é importante. Porque como tu falou, a rede estando atenta a isso, muita coisa pode ser evitada. A gente tendo a informação, a gente visualiza uma amiga que está precisando de ajuda, essa conversa aqui, por exemplo, faz a gente abrir o olho. Ah, mas tal situação está acontecendo com a fulana. Sim, eu acho que a gente pensa, né? Aquele velho adágio popular. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ninguém quer se envolver. Ai, a vida pessoal da fulana. Gente, isso pode até ser a vida privada, mas é um problema de ordem pública. É um problema que não acomete só as mulheres. É todo um núcleo familiar comprometido. É a mulher, são os filhos, são os pais, são os amigos, é a comunidade, o entorno, todo mundo fica. Eu digo, ela vai deformando e corrompendo todo o tecido social. Não é só a mulher em situação de violência. A gente precisa olhar para isso, né? É um problema não das mulheres, é um problema da sociedade como um todo. Porque hoje é a mulher do vizinho, amanhã pode ser a minha filha, amanhã pode ser a minha mãe. Por quê? Porque são estereótipos, né? Não é isolado. Como eu falei, é estrutural. E a gente vai crescendo muitas vezes com alguns conceitos ou pré-conceitos que daqui a pouco o menino vai se achar legitimado a agir com violência contra a tua filha. Né? Contra a tua mulher na rua, porque a violência de gênero também se dá, não é só dentro de casa, a violência de gênero se dá em todos os espaços, né? As violências sexuais, violência de gênero no trabalho, assédio sexual, enfim, assédio moral. Então a gente tem que pensar que é um problema de todos nós e todos realmente nos unirmos para ir, como eu falei, rompendo aí e mudando aí esses estereótipos e esses preconceitos todos. Eu acho que é bem a questão da humanização do salvar vidas, né? Não é, como tu falou, não é uma questão restrita para dentro de casa. É tu salvar vidas. E isso, né? É a sociedade. É isso que a gente quer, né? O salvar vidas, eu acho que tem muito a ver com isso. Porque tu pode não ter relação com aquela família, ou só um vizinho, ou, né? Mas tu tem que denunciar, porque talvez ali tu tá salvando uma vida e vai evitar que outras coisas aconteçam, né? É pensar no todo, né? E é muito gratificante, né? As pessoas que se envolvem e percebem realmente que aqui cessou, que eu consigo de alguma maneira acolher, ajudar aquela mulher, tem um retorno também muito pessoal pra gente. E fora que assim, ó, na pandemia, muitas vezes, tem pessoas que não era nem pelo retorno pessoal ou não, é porque, pô, barulheira na casa do vizinho, não consigo trabalhar, não consigo... Por quê? Porque tinha barulho na casa do vizinho. E às vezes o barulho era violência, eram coisas quebrando, né? Era uma mulher sendo agredida. Então muitas pessoas procuraram a polícia até pensando nelas mesmo.
Porque, pô, tá me incomodando, tá me perturbando. A própria brigada narra que eles foram atender muitas ocorrências de perturbação do sossego alheio e quando chegaram lá era uma violência doméstica. Meu Né? A perturbação Deus. do sossego não era um sossego, na verdade, era uma violência que estava acontecendo e que a pessoa nem olhou para a violência, olhou para a incomodação dela pelo barulho. Então, assim, de qualquer forma tá valendo a pena. Tá valendo. Isso. Porque, de alguma forma isso vai te afetar. Se não for pelo amor ao próximo, pela vontade de ajudar, pela solidariedade ou compaixão com o outro, pela empatia, porque também vai te afetar de alguma maneira. Ter um vizinho em cima, ao lado, em frente, né, que pratica violência contra a sua mulher, contra os seus filhos, é ruim mesmo, é adoecedor a gente também presenciar cenas de violência. É verdade. Bom, gente, esse papo foi incrível, meu Deus, passou de 1 hora e assim, com certeza teria muito. Não dá certo, hein? Tá louco. Foi o que eu falei, se uma incomoda, tu pensa duas. Tá louco. Mas que bom, Guri, adorei muito mesmo o convite, a oportunidade, o pessoal que está conosco aí. Me colocar sempre à disposição para. Esse foi um dos tantos bate-papos que a gente pode ter, né? Tantas conversas que a gente pode ter, tantas temáticas que a gente pode abordar aí do nosso universo feminino. A violência, claro, é um tema denso, árido, mas que infelizmente ainda faz parte do nosso cotidiano. Mas há muitas coisas e casos de sucesso e exemplos positivos também de mulheres maravilhosas, guerreiras, mulheres que cuidam outras mulheres, lideranças comunitárias femininas, gente sensacional realmente que está por aí fazendo a diferença no mundo e resgatando também outras mulheres. Que incrível, incrível. Eu achei assim, ó, fantástico todos os seus esclarecimentos, assim, a tua abordagem, enfim, incrível. Eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente, porque está aqui acompanhando, vai acompanhar depois, sem dúvida, agregou muito a esse projeto e eu acho que agregou na questão do salvar vidas, agregou para a sociedade. Então, te agradeço imensamente e com certeza a gente combina que daqui a um tempo a gente pega uma outra pauta e tu vem para conversar com a gente de novo. Com certeza, pode contar comigo. Gente, eu vou me despedir de vocês com a frase da Simone de Beauvoir, que eu gosto muito, que me inspira, que está lá na parede da DEAN de Porto Alegre, da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, quando a gente fez toda a obra de reestruturação, a gente adesivou bem na entrada e diz assim: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que nada nos limite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Beijo a todos e a todas vocês e que a gente realmente possa usufruir de toda a nossa autonomia, de toda a nossa liberdade, toda a riqueza e beleza, né, do ser mulher. Obrigada muito, Tati, agradeço demais. Conta sempre comigo e com a Polícia Civil. Tá bem? Ai, que coisa boa. Muito, muito obrigado. Fica bem. Com certeza a gente sabe que pode contar contigo. E em breve a gente se encontra de novo. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.